Estreia amanhã em cinemas de diversas capitais brasileiras o documentário Carta para Além dos Muros. O filme, do diretor André Canto, traça um panorama histórico da AIDS no Brasil e discute por que o tema ainda desperta tanto preconceito. A reportagem é de Viviane Nascimento. Você já ouviu falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência divina. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Uma história de avanços e também de retrocessos, contada nas telas do cinema por quem viveu a chegada do HIV no país e por quem ainda hoje convive com o estigma de falar sobre o vírus. O documentário Carta para Além dos Muros investiga as reações da sociedade e o preconceito que continua a atingir a população soropositiva. Foi uma opção fazer um retorno no tempo, dar uma olhada na história, no que aconteceu nessa epidemia letal nos anos 80 e 90, em como a mídia, reportou isso, sensacionalismo da imprensa, da própria sociedade. E com essas informações a gente consegue entender um pouco melhor porque hoje, apesar de um tratamento simples, de vários métodos de prevenção eficazes, a gente ainda tem tanto preconceito e estigma. O diretor André Canto rebate o discurso de que a epidemia cresce novamente entre os jovens por não vivermos mais o horror das mortes inevitáveis. A gente facilmente cai nesse discurso de que os jovens estão se infectando mais porque eles não conheceram a epidemia, porque eles não conheceram o terror da epidemia. Não. Os jovens estão se infectando mais porque cada vez menos a gente informa eles. E uma informação efetiva, Infelizmente, no Brasil, por uma questão moralista, a gente tem a interdição do debate, Se a gente pensar nas escolas públicas, falar sobre educação sexual, falar sobre sexualidade virou um tabu. O documentário faz a cronologia de HIV e AIDS no Brasil. E é o primeiro produto do projeto Precisamos Falar sobre Isso, que inclui ainda uma série documental e um livro-reportagem. Em tempos de ascensão do discurso conservador no país, o assunto é urgente. A gente, quando fala de prevenção, a gente está falando prevenção da vida, da saúde, que é o bem maior. Então a gente tem que vencer barreiras morais, barreiras ditas religiosas que se esbarram no conservadorismo. Então esse filme é para quebrar também esse muro. Durante a primeira semana de exibição, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite serão realizados gratuitamente no hall dos cinemas. O exame, o mais demorado, a hepatite B, vai demorar em torno de 15 minutos para processamento e mais uns 5 minutinhos até ser enviado ao e-mail, mas esse é o mais demorado. A sífilis demora no máximo 10 minutos todo o processo. Conhecimento, autocuidado e quebra de preconceitos são elementos cruciais para a prevenção. Falar sobre isso pode mudar a visão social sobre o problema. Não dá para aceitar que hoje a gente ainda tem esse nível de discriminação e de desconhecimento e uma forma da gente enfrentar isso é realmente a gente falar mais e ouvir mais sobre isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.